pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um encontro do Prime On Live para trazer um conteúdo informativo, um conteúdo interessante para os nossos seguidores. A nossa convidada já entrou. Só estamos aguardando. Mari, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Melissa. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje tem tudo para ser bem esclarecedora, né, Mari? Ai, tomara que a gente possa aí trocar muitas ideias positivas aí para todo mundo que está vendo a gente. Eu estava te apresentando, aí você já entrou. Então, para quem começou a nos acompanhar agora, hoje o nosso bate-papo é sobre como engajar e manter a equipe, né, de trabalho motivada, mesmo trabalhando home office. A Mari ela já me corrigiu aqui que a gente não mantém ninguém motivado, né? Mas ela já vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, a Mari, ela é coach, ela é psicóloga e ela é sócia fundadora da Potencial Desenvolvimento Humano. Então, Mari, a gente sabe que esse encontro hoje é mais focado para os líderes que precisam, né, realmente manter a produtividade da sua equipe. Mas eu queria começar perguntando uma coisa para você que envolve, inclusive, os membros que compõem a equipe. Para o líder motivar, muitas vezes ele pode achar que a equipe está desmotivada, mas a equipe não desenvolveu algumas habilidades para que ela possa ter o seu máximo rendimento trabalhando em casa. Aí eu te pergunto, que habilidades são essas que nós precisamos desenvolver para atingir o nosso máximo rendimento em home office? É legal essa pergunta, Melissa, porque a gente vê assim, né? Muitas pessoas acreditam que às vezes o funcionário, o colaborador, né? Ele não está tendo um rendimento como esperado porque ele está desmotivado. E nem sempre é isso. Às vezes, as pessoas não estão tendo um rendimento adequado em virtude de exatamente isso que você falou, porque ela não tem uma habilidade específica para desenvolver aquilo. Então, tem pessoas que têm maior facilidade de trabalhar em casa. Tem pessoas que têm maior dificuldade. Por quê? Exatamente por causa dessas habilidades. Quais são as habilidades, então, importantes, né? Como você questiona e me pergunta. Eu vejo assim, uma habilidade muito importante, gente, para a gente poder trabalhar em home office é a gente aprender a ter foco. Porque é muito fácil sair do foco, né? Você está trabalhando, estão as crianças gritando lá no canto, teu marido te chamando no outro canto. Então, assim, manter o foco naquilo que você está fazendo, sem grandes interrupções, vai ser muito importante. Como é que você faz isso, né? Busca sempre, gente, vocês estão escutando a gente assim, organizar um ambiente propício para você, né? De preferência, uma sala, um lugar onde você possa ficar sozinho, você comunicar às pessoas que você está em um horário de trabalho, que você está em casa, mas você está trabalhando. Isso tudo vai te ajudar a manter o foco, né? Começar as coisas e terminar antes de sair para fazer alguma outra coisa. Eu vejo assim que é um grande desafio, né, para todos nós, assim, porque é uma mudança constante. Então, uma outra habilidade importante que a gente precisa desenvolver, acho que a vida toda, todo profissional precisa trabalhar com isso, é a nossa adaptabilidade, né? A gente se adaptar aos cenários que a gente vem vencendo tanto dentro da empresa como fora da empresa. E uma outra coisa que eu vejo que é extremamente importante, Melissa, é a gente ter autodisciplina, né, para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu sempre digo assim para os meus alunos, para os meus coaches, que disciplina a gente tem que entender que a gente fazer algo, muitas vezes, sem ter vontade de fazer. Mas que você se comprometeu a fazer, então você vai precisar fazer. Né? Que às vezes, puxa, toca o despertador, você está em home office, você sabe que você pode, às vezes, levantar a hora que você quer, mas disciplina é você falar, não, eu me comprometi a levantar às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, então eu vou fazer isso para manter a minha palavra, né? Até porque quando a gente mantém a palavra que a gente tem com a gente mesmo, a gente gera mais autoconfiança. Então, a autodisciplina entra com tudo aqui no nosso trabalho home office. É muito fácil você dispersar, né, Mari? É um desafio muito grande.
É muito fácil você. Exatamente, foi o que você falou. É a televisão, é o filho, é o marido, é carro passando lá fora. É um ambiente muito tumultuado e pouco propício para a produtividade, né? Então, organizar esse ambiente, não só físico, mas o ambiente psíquico nosso, sabe? É muito importante, sabe? Manter os combinados, manter, gente, uma rotina de trabalho, sabe? Porque ela se perde se você deixar. Então, manter horários, isso vai ser muito importante para você manter o foco, a tua disciplina, a tua adaptabilidade. Eu vejo que são, assim, competências essenciais. E voltando, Maria, para essa questão da liderança. Como realmente funciona esse processo de motivação da equipe? Tá. A gente tem que ir com muita calma, porque a motivação, ela é algo que ela é determinada por fatores internos e fatores externos. Né? Então, assim, o líder pode sim estar auxiliando a sua equipe, né? Despertando maior motivação na sua equipe, lógico que pode. Só que a gente tem que entender que a motivação, ela vai ser determinada dentro de uma empresa por três fatores básicos. Dá para a gente dividir, assim, vou ser bem didática, posso? Bem professora, Claro, né? claro. Mas, Por favor. mas assim, vamos separar em blocos, né? Então, vamos entender que a motivação é determinada por fatores da própria pessoa, que é a motivação interna, eu já vou explicar ela. A motivação, ela pode ser, né, instigada e despertada pelo próprio líder, e aí que a gente vai entrar aqui. E a motivação, ela pode ser despertada também pelo trabalho em si. Tem algumas coisas no trabalho que são importantes para gerar maior motivação. Só que a gente tem que entender que a maior parte da motivação é determinada por fatores internos. Então, as pessoas se motivam por coisas diferentes, existem necessidades diferentes que precisam ser atendidas, né? E aí a gente encontra diversas teorias da motivação que vai dizer assim, olha, né, até a própria questão de ter um ambiente físico, um ambiente seguro para trabalhar vai te motivar muito mais, né? Mas o que, que o líder pode fazer? Eu vejo assim que o primeiro passo do líder é até isso, um pouco do que a gente conversou. É instruir a sua equipe de como trabalhar em casa. Porque eu tenho conversado com muitos líderes, com pessoas de diferentes empresas, e eu vejo assim que as pessoas, vai trabalhar em home office. Tá, achando que as pessoas sabem trabalhar em home office, que isso é tranquilo para Tipo, qualquer nasci pessoa. fazendo isso, né? É, Exatamente. e na verdade não é. Então, o papel do líder, gente, é ensinar as pessoas a trabalhar em casa também, né? De repente, marcar uma reunião e dar dicas do que as pessoas podem fazer para trabalhar em casa. Coisas básicas, mas, por exemplo, puxa, olha, quando você for trabalhar em casa, avisa a tua família que você está em horário de trabalho. Quando você for trabalhar em casa, busque um lugar tranquilo para você trabalhar. Quando você for trabalhar em casa, tem uma rotina estruturada para você poder se organizar. Acho que o primeiro passo do líder é instruir a sua equipe de como fazer aquilo. Né? É uma tarefa diferente. Então, toda vez que existe uma frente, os líderes precisam entender que eles precisam repassar esse conhecimento, né? Hoje a gente fala muito, Melissa, do líder coach, né? O que é o líder coach? O líder coach é aquele que realmente desenvolve as pessoas da sua equipe. Então, cabe aos líderes também desenvolver e passar as informações de como trabalhar em home office, sabe? Acho que esse é o primeiro passo. Outra coisa que o líder Ó, pode fazer é criar vínculo e conexão com as pessoas, né? Mesmo que virtualmente. Porque o vínculo, a conexão é muito importante. Vamos imaginar assim: o ser humano, gente, é um ser relacional, sempre. Então, a gente se motiva e a gente fica muito mais feliz, por exemplo, com relacionamentos saudáveis. Então, qual é o papel do líder nessa hora? Se aproximar da sua equipe, mesmo que virtualmente. E o que é interessante que você, líder que está assistindo a gente aí, pode fazer também é fazer reuniões em grupo. Né? Eu vi assim, até no Instagram, no LinkedIn, várias reuniões acontecendo, o pessoal tira foto, de gente com a família, com o filho, numa hora de descontração, você pode fazer tudo isso também. Isso gera uma sim. motivação, sim, tá? Unir o grupo.
é outra coisa que você Essa pode fazer. sensação de união, exatamente. Essa É, sensação de, é. de Porque, pertencimento, né? gente, vamos imaginar assim, né? Uma em cada 5 pessoas no mundo sentem solidão. Então, é bastante gente, pensa. E as pessoas agora em casa, confinadas, elas não estão tendo tanto contato. Então, o contato virtual, essa ferramenta maravilhosa que a gente está aqui utilizando, ela serve para isso também. Vamos usar e abusar disso, né? Eu digo que vamos fazer do limão uma limonada, né? Vamos se aproximar das pessoas. Isso é importante Dos fazer tempos nessa também. difíceis, uma oportunidade, né, Mari? Isso a gente tem que trabalhar. Uma outra Olha, já coisa, estou com várias perguntas aqui para te passar. ai, Várias que coisa perguntas, ó. boa! Os horários fixos de trabalho ajudam ou Cortou aqui atrapalham? para mim. Está conseguindo me ouvir? Agora sim, por gentileza, você pode repetir, né? Os horários fixos de trabalho, eles ajudam ou eles atrapalham? Eles ajudam, no meu ponto de vista, tá? Porque eles criam um ritual, né? Tem gente que consegue se organizar bem quando existe um ritual, né? Quando existe um procedimento. Então, dentro para a gente se adaptar mais a essa questão de home office, eu acredito muito que eles ajudam. Temos mais uma pergunta voltada a isso também sobre flexibilização de horário aqui, ó. Acho que Uhum. é válido. Você está conseguindo me ouvir bem, Mari? Tô sim. Acho que é válido criar novas metas e flexibilidade de horário também, né? Nem Uhum. todo mundo rende igual e no mesmo horário quando está em casa, concorda? Sim. O que acontece? As pessoas, elas são muito diferentes, tá? Tem pessoas que elas conseguem se adaptar bem a diferentes horários, mas tem pessoas que não. Então, assim, se você já está acostumada a ter um horário e essa pessoa, se você está trabalhando com uma pessoa que tem mais dificuldade de flexibilidade, de adaptabilidade, mantém o horário. Tem pessoas que são mais flexíveis. Aí, para essa pessoa, vai funcionar. Então, o que eu diria, né, diante disso tudo? O líder vai precisar identificar as habilidades de cada um, os comportamentos de cada um e conhecer cada vez mais a sua equipe para saber o que funciona para um e o que funciona para outro. Por isso é importante um conhecimento muito forte da equipe que ele trabalha. Então, se a pessoa for adaptável, sim, tá? A resposta é sim. Toda pessoa que está com baixo desempenho, Mari, ela está desmotivada ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes, ela tá. Olha só como pode acontecer. Às vezes, o baixo desempenho é porque ela não tem uma habilidade específica para desempenhar. Então, ela está fazendo alguma coisa que ela tá tendo dificuldade de realizar porque ela não tem habilidade e competência para isso. Ou ela pode estar com baixo desempenho, e isso desmotiva muitas pessoas também, porque ela não está tendo oportunidade de utilizar as melhores forças que ela tem. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com uma aluna da pós-graduação e ela chegou e falou assim: ai, professora, eu me sinto tão desmotivada, eu acho que eu não estou produzindo como eu produzia antes. Eu falei, mesmo, o que está acontecendo? Ela falou assim: puxa, eu estou aprendendo um monte de coisa aqui na pós-graduação. Só que quando eu vou para minha empresa aplicar, falar com as pessoas lá, eu não consigo aplicar, porque as pessoas não querem mudar, não querem inovar. Isso está me deixando baixando a minha produtividade. E ela tem razão, isso a gente conta na teoria, na verdade, né? Então vamos entender assim, se a gente fosse colocar uma fórmula, eu diria assim, desempenho, isso é legal de os líderes que estão vendo a gente anotar, isso é bem legal para você fazer um diagnóstico da tua equipe, tá? Desempenho é igual, vamos lá, a motivação versus habilidade e versus oportunidade. Então, desempenho vai ser motivação, habilidade e oportunidade. Se está faltando desempenho, veja o que está dentro dessa equação, o que está faltando. É bem legal de entender. Você faz um diagnóstico da equipe para poder trabalhar com ela. Bem bacana. Mari, aqui o Fábio está perguntando: você indica aplicativos para melhor organização do tempo? Se sim, tem algum da tua preferência que você possa indicar? Deixa eu pensar aqui. Aplicativo. Olha, eu uso muito, eu indico sim, tá? E para mim, tem um aplicativo, se não me engano, é Todoist, que ele é bem legal de utilizar. Mas eu Tudo não de fazer.
É de fazer mesmo. Eu indico sim, né? Eu uso normalmente o meu próprio alarme, que eu me organizo no tempo, e o próprio calendário do meu computador. Se você tiver e usar isso, é bom sim. Eu indico sim aplicativos que são bem bacanas. Perfeito. De que forma um alongamento ou um exercício físico pode ajudar na nossa produtividade nesse momento? Ai, que legal essa pergunta para quem fez. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Eu sou super. Nós estamos falando com uma maratonista, então ela tem bastante, bastante embasamento sobre isso. O exercício físico, gente, pesquisa, né? Isso pesquisa na área da administração, tá? Ele gera maior produtividade. Então, vamos entender assim: pegaram um grupo, na época, né, de corretores, e colocaram um grupo para andar todo dia e um grupo que continuava o seu trabalho. E pasmem, né? O grupo que começou a andar todo dia ficou mais produtivo que o grupo que não andava. Então, isso é cientificamente validado. A pessoa que ela faz exercício físico, ela fica mais produtiva. Por quê? Porque teu corpo libera algumas substâncias como adrenalina, noradrenalina, serotonina, que vão ser responsáveis pela tua autoestima, pela tua disposição, pela tua energia. Então, assim, vale super a pena fazer exercício físico em casa, né? Pular corda, correr atrás das crianças, né? Inventa alguma coisa. O próprio alongamento é muito importante. Então, a resposta é sim, né? Eu sugiro que seja feito todos os dias. Equipe Prime, a partir de amanhã, todos os dias de manhã, lives para a gente fazer exercício junto. Ah, que legal! E daí em grupo funciona mais. Aqui em casa a gente está fazendo um circuito. O pessoal deve estar querendo me matar. Imagina! Mari, videoconferência pode ajudar nesse processo? Foi aquilo que você comentou, assim, do trabalho conjunto. Tem uma pergunta aqui perguntando se isso realmente aumenta a nossa produtividade. Sim, sim. Uhum. E eu acredito muito que a partir de agora, né, o mundo vai olhar para tudo isso de outra forma, tá? As pessoas vão trabalhar muito mais em home office, porque está sendo descoberto, sim, que muitas pessoas estão sendo mais produtivas na casa delas mesmo do que no próprio ambiente de trabalho. Você veja, né, que é aquela história de fazer do limão uma limonada. Então, isso é muito possível, né? A gente tem alguns ganhos trabalhando em home office, né? De tempo, de combustível, mas aquilo que a gente conversou no começo, a gente precisa se adaptar a tudo isso, né? Trabalhar o nosso foco, a nossa disciplina, porque vai ser importante. Como dar feedback nesse momento? Difícil. Oi? Caiu aqui. Oi, Mari, Agora está me voltou. ouvindo? Agora tô. Uhum. Como dar feedback nesse momento? Ai, que legal essa pergunta. Olha, deixa eu... O feedback, ele vai ser assim... Já era de grande relevância, agora mais ainda, né? Porque, inclusive, gente, só para você ter uma ideia, o feedback, ele tá... Se você for estudar as teorias da motivação, ele vai aparecer em várias teorias da motivação. Essa geração que está vindo agora, então, precisa muito de feedback. A questão do feedback é o seguinte, ele precisa ser dado, a gente se reconhece muito através do olhar do outro, então às vezes, sabe, Melissa, eu tô fazendo algumas coisas que eu não tô percebendo, mas você que tá aí do outro lado está percebendo. E, gente, a gente tem uma teoria, inclusive, que a gente chama de janela de Johari, que vai dizer o seguinte, tem coisas minhas que eu identifico em mim, mas tem coisas minhas que eu não identifico, mas que você está identificando. Então, muitas vezes, eu estou fazendo algo que eu nem estou percebendo que eu estou fazendo. Então, o líder entra num processo de desenvolvimento constante com o feedback. Ele precisa ser feito sim. O que a gente tem que tomar cuidado? É a forma de trabalhar o feedback. É o como você diz, não o que você diz que vai fazer toda a diferença. Normalmente, a gente, né, brinca até que antes de você dizer para a pessoa um ponto de melhoria dela, pontue alguma coisa positiva que você percebe nela, sabe? Diga para ela o quanto você admira ela, né? O que ela está fazendo de bacana no dia a dia.
Depois você fala de um ponto de melhoria. Sempre, gente, eu digo que tem uma palavra mágica no feedback que se chama nós. Não é assim, o que que você vai fazer para você melhorar isso? É o que que nós podemos fazer para melhorar isso? Quando o líder diz o nós, ele está dizendo assim, olha, eu também faço parte disso. Vamos junto, a gente está junto, vamos resolver esse problema da melhor maneira possível. Então, muito cuidado com o feedback. Ele é importante, sim. Quanto mais próximo do evento o feedback, ele é mais efetivo, né? E ele precisa ser realizado constantemente. Tanto os feedbacks positivos como feedbacks de melhorias, né? Quando você perceber também, líder, que alguém da tua equipe fez algo bacana, que se esforçou para fazer algo bacana, você pode sim elogiar essa pessoa, porque isso vai reforçar o comportamento dela, tá? E só mais uma coisa importante, assim, sempre no final do feedback, saia com um plano de melhoria, né? Dizendo assim, puxa, eu te disse isso, a gente precisa, né, trabalhar tal coisa, o que que a gente vai fazer para resolver essa situação? Faz um plano de melhoria, inclusive junto com a pessoa, porque quando a pessoa participa do processo, ela se sente mais motivada, tá? Então, pedir a opinião dela é super importante. E aí, depois marque uma data para vocês conversarem de novo a respeito disso. E aí, ele vai ficar bem funcional, o feedback, tá? Perfeito. E, Mari, nesse processo do trabalho em casa, ainda mais com uma equipe maior, quanto mais pessoas envolvidas, mais falhas de comunicação podem, mais possibilidades de falhas de comunicação, né? Como evitar as falhas de comunicação nesse processo? Muito legal. Porque assim, gente, comunicação é um dos maiores pontos que gera conflito, tá? Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa de clima numa empresa, para você ter uma ideia, aparece a tal da comunicação. Em tempos de home office, então, a gente precisa estar muito antenado para isso. Então, assim, gente, comunicação constante. Ficou na dúvida, conversa, liga, anota o que precisa ser feito, manda um e-mail registrando a sua conversa para não ter problema lá para frente. Então, é importante a gente utilizar todos os canais de comunicação que a gente puder, tá? A gente tem que tomar cuidado que a comunicação, o impacto de uma comunicação, por exemplo, ele é causado, a gente tem que lembrar que sempre a comunicação não é só você falar. A comunicação tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, o que que acontece? A comunicação não verbal é o que mais causa impacto. Então, eu sempre digo assim, né, para os meus coaches, mesmo estando no home office, faça uma videoconferência com a pessoa, porque ela está te vendo. Porque quando ela só escuta a tua voz, ou ela só lê um e-mail, para você ter uma ideia, gente, a mensagem, o impacto que a tua mensagem traz, isso é, o e-mail que você escreve, ela representa 7% de uma comunicação. O teu tom de voz vai representar 38%. E a tua expressão corporal, 55%. Então, se for possível, tenta buscar contato, né? Como a gente está fazendo aqui, de olhar no olho da pessoa, porque isso vai amenizar os ruídos de uma comunicação. Registra tudo, deixa tudo bem claro. Ficou na dúvida, pergunta. Porque isso pode acontecer muito simples. Já acontece, né? A gente estando junto ali, imagina cada um na sua casa, né? É algo que as pessoas hoje estão perdendo um pouco, é esse contato pessoal, né? É Uhum. o que eu busco trazer muito para minha equipe, assim, as portas sempre estão abertas, então o contato pessoal, existem situações onde as pessoas dentro de uma mesma empresa trocam WhatsApp, Uhum. então chega, vá conversar, vá falar, esses ruídos, a gente percebe no dia a dia, eu acho que é muito comum, acho que as pessoas todas percebem isso, né? É, é muito mais fácil, às vezes, quando você vai conversar sobre um assunto difícil, a gente acaba buscando, né, uma ferramenta tecnológica para isso. Mas, às vezes, o olho no olho, o contato, a conversa, as pessoas ficam muito mais abertas e muito mais receptivas e os resultados são muito melhores, né? Com certeza. Eu Isso percebo isso tanto no resultado com o cliente, como no é. resultado com a equipe. Nada substitui o telefone quando não é possível ser presencial. Mas o WhatsApp ele ficaria num plano um pouco mais para trás. Né? É. Até tem uma pesquisa que diz assim que em torno de 60%
aumenta as suas vendas quando você consegue esse contato pessoal. 60%, gente, é muito, é muito. Então, assim, é muito importante, sim. Quanto mais próximo você tiver, né, melhor vai ser a sua comunicação, até porque cada um interpreta de um jeito, tem emoção que entra em cena, tem interpretação da outra pessoa, né, tem toda a parte da cultura, da educação dela. Então, a comunicação, ela é algo muito abrangente. Então, quanto mais a gente puder diminuir esses ruídos, melhor. Fica junto, sim. Esclarece as coisas que precisam ser esclarecidas, sabe? Sem dúvida. A gente sempre enaltecer o contato o mais próximo possível, né? E dúvida, E, pergunta. além dos exercícios, quais outras ferramentas posso usar para melhorar a produtividade? Mais uma pergunta aqui. Deixa eu pensar. Olha, eu gosto muito e trabalho muito com a meditação, né? Porque a meditação vai desenvolver uma competência sua, que é o foco e a paciência. Então, exercícios de meditação, de mindfulness, aqui, gente, entra com tudo, sim. Então, ajuda bastante, sim. Tá? Então, eu acredito muito nisso. Então, os exercícios, a meditação, a tua disciplina vai te ajudar muito a você manter o foco. Isso vai ajudar bastante. Avisar as pessoas na tua casa que você está trabalhando vai ajudar na tua produtividade. E assim, lembra sempre que a tua energia, né? Você estando bem, isso ajuda muito a tua produtividade. Pode ver, aquele dia que você está bem com você mesmo, que você está sentindo emoções positivas, que você está feliz, você é mais produtivo. Então, uma dica que eu te dou é assim: trabalhe a tua felicidade, né? Tem coisas, olha que interessante, a própria psicologia positiva fala sobre isso, né? Tem coisas que você pode fazer que vão te deixar muito mais feliz e, consequentemente, muito mais produtivo. Como? Sentir emoções positivas, então busque, né, resgatar isso dentro de você. Essa história de deixa a vida me levar não funciona muito bem, tá? Então vai atrás disso, de fazer coisas que você gosta. Outra coisa que vai te deixar feliz é ter bons relacionamentos. Outra coisa que te deixa feliz e vai te deixar mais produtiva é o seguinte: é você usar tudo aquilo que você tem de forças, né? Porque todos nós temos aspectos positivos, né? Nossas maiores competências. Eu brinco assim, né? Para você pensar agora. Qual é o teu ponto X? O que é o ponto X? É aquilo que você tem de melhor para oferecer no teu trabalho. Sabe me dizer? Pensa aí comigo. E olha, vou te dizer uma coisa, depois que você pensar nesse ponto X, usa ele constantemente. É lógico, se você usar as tuas forças, a tua produtividade vai lá em cima. Então, se você é um bom comunicador, usa a tua comunicação. Se você é bom em organizar as coisas, use essa tua organização no teu dia a dia. Isso vai te deixar muito mais produtivo, tá? Mari, para equilibrar flexibilidade com disciplina, poderia ser produtivo as empresas estipularem um horário núcleo onde todos estejam online? Pode, tem que experimentar. Eu digo assim, por que tem que experimentar? Porque, gente, as pessoas elas são muito diferentes umas das outras. Então, o que motiva uma, às vezes não motiva a outra. Mas pode sim, pode se organizar para se reunir num horário e conversar e negociando, sabe? Gente, ontem mesmo eu estava num processo de coaching que a gente estava definindo que horário que ia ser o treinamento da equipe, né? Aí eu falei assim para esse líder: puxa, pergunta para tua equipe o que eles acham melhor, e aí eles vão te trazer ideias, às vezes é uma ideia que você nunca teve. E usa ela, né? Porque quando as pessoas elas participam do processo, gente, elas se sentem muito mais motivadas. É diferente, quer ver, ó, isso é a teoria da motivação. Um professor chega assim para você e diz assim: olha, você tem que ler um livro sobre a teoria da administração. Aí você olha todo e fala assim: meu Deus, que nunca a gente gosta. Aí um outro professor diz assim: olha, gente, vocês vão ter que ler um livro. Escolha algum livro sobre administração. Qual que motiva mais? Aquele que o professor mandou você fazer ou aquele que você foi lá e você escolheu? Né? Você tem Então, mais liberdade, né? é exatamente isso. Então, assim, é legal conversar e trocar. Sabe por quê? Porque na tua equipe vai ter aquele que é mais disciplinado e aquele que é mais flexível. Então, quando a gente está trabalhando em grupo, a gente tem que ter sempre um consenso de grupo, né? Sim, não, é até um comentário que fizeram aqui, ó.
sinto que o home office me ajuda muito na minha criatividade, mas é Ah, que legal. importantíssimo continuar a rotina de trabalho. É, bem isso, que legal. Que bom que tá te ajudando na criatividade. Delícia. É, eu acho que exatamente, para algumas pessoas o trabalho com mais liberdade, né? Estimula essa questão da criação e da criatividade, né? É, ter autonomia motiva a gente, tá? Isso é uma das coisas, lembra que eu comecei falando, né? Que tem coisas que a motivação vai falar do indivíduo, da organização e do trabalho em si. Então, no trabalho em si, quando você tem maior autonomia, tende a te motivar mais mesmo. Tá super certo. Agora aqui, ó, como lidar com a ansiedade trabalhando home office com base no cenário atual que nós estamos? Pois é. Gente, vamos entender o seguinte. O brasileiro é o pai, a sociedade mais ansiosa do mundo, segundo pesquisas da Organização Mundial de Saúde. Então, ou você ou alguém do teu lado é ansioso. Fato, a gente é ansioso. E é muito legal essa pergunta, porque a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade. Um pouco de ansiedade, ela até é saudável, sabe? Mas muita começa, né, a gerar transtornos de ansiedade, como, né, síndrome do pânico, por exemplo, é um transtorno de ansiedade. Né? A pessoa tem um medo que não existe. Então, é muito importante aprender a trabalhar a ansiedade. Uma coisa que ajuda muito, muito, muito é assim. Primeira coisa, respiração. O que acontece? O ansioso, ele respira com a parte de cima do pulmão. Então, você começa a fazer assim, ó. Se você começar a fazer assim, você vai se sentir ansioso. Por isso que exercícios de yoga, meditação baixam a ansiedade, porque respira lenta e profundamente. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar. Uma outra coisa que vai te ajudar muito é assim, gente. Busque estar em contato com informações, com mensagens positivas nessa fase. Por quê? A gente já sabe que está acontecendo bastante coisa ruim, que tem bastante gente morrendo, e enfim, que está toda essa pandemia. Mas se você ficar o dia todo procurando esse tipo de informação, você está mandando para o teu subconsciente informações negativas o dia todo. E aí ele vai se sentir com medo e vai se sentir ansioso. O que a gente tem que entender é que, assim, a gente pode, mesmo diante de toda essa crise que a gente está vivenciando, buscar informações positivas, como ler um livro legal, conversar com uma pessoa que ela é mais positiva, né? Ir atrás de coisas que possam te deixar melhor, atrás de coisas que possam trazer para os teus pensamentos ideias de paz, ideias de esperança. Isso tudo vai te ajudar. Então, o que eu diria é trabalhe também, além da tua respiração, os seus pensamentos. Veja o que está entrando aí no teu dia, porque pensamentos, vamos entender assim, ideias e crenças geram emoções. E emoções geram comportamentos que vão gerar resultados. Então, a base de tudo aí da pessoa ansiosa, no caso, está nos pensamentos, que está gerando ansiedade. Então, trabalhar o pensamento, inundar o teu pensamento de coisas boas, vai ser muito bacana para trabalhar a ansiedade diante dessa crise que a gente está vivenciando. Então, fica de tarefa aqui, hein, para todos nós ir atrás de informações também positivas, de livros bons que vão trazer desenvolvimento para você, tá? Ou de uma música que te remeta a algo legal, vai dançar, vai Também. espairecer, fazer alguma coisa. Quando a ansiedade começar a pegar, para um pouquinho e vamos atrás de algo que nos remeta a algo bom, né? Para sair Exatamente. dessa vibração negativa. Isso mesmo. Mari, eu tô com uma pergunta aqui muito interessante para te fazer e ver como que você vê isso. Tá, Esse momento home office vai mudar a forma como as empresas trabalharão no pós-corona? penso que sim. Penso que sim. Né? As empresas estão descobrindo, muitas delas, que trabalhar em home office pode ter muitos ganhos. Né? Algumas já vinham trabalhando, né? Tem empresas que trabalham de forma assim. Mas eu acredito que sim, vai mudar a nossa forma de enxergar tudo isso. Eu acredito que isso vai crescer muito no Brasil e no mundo, né? Por exemplo, da minha área, eu trabalho muito com treinamento, com desenvolvimento, com aulas, né? O IAD já era uma realidade, mas agora as aulas online, os cursos, né, online, eles tendem, estão crescendo bastante. Então, eu penso que sim, vai mudar a forma que a gente trabalha. Assim.
Isso você vê de uma forma positiva. Eu vejo sim. Uhum. Que bom. Não, porque o que a gente tem percebido, conversado com muitas pessoas nesse momento, sempre pelo computador, mas conversando com muita gente, falando, tirando um pouquinho, claro, do momento de ansiedade, o que eu percebo é que as pessoas elas estão se conectando com muitas oportunidades novas. Os empresários, as equipes das empresas, elas estão descobrindo novas formas de trabalhar, novas habilidades no momento onde elas são obrigadas a fazer algumas coisas que elas nunca fizeram. Então, Uhum. o teu autoconhecimento e o conhecimento do teu negócio nesse momento, eu percebi que para muitas empresas ele se ampliou muito. É verdade. A gente está tendo que se reinventar, né, gente? Todos os segmentos aí estão precisando se reinventar, ver o que pode fazer. Mas as coisas vão mudar, sim, eu acredito. Tomara que seja para melhor, né? Lógico que a gente vai voltar a trabalhar. Eu sempre digo, gente, a crise vai passar. É uma questão de tempo. E o que a gente tem que pensar assim é como é que eu vou passar pela crise e como é que eu vou estar pós-crise. Então, que a gente possa passar por isso estando bem, não precisa, né, ficar estando mal junto com a crise. A gente pode passar por ela bem também. Se aprimorar e se conectar com o nosso melhor. Pois é, exatamente. Mari, e como nos controlar para não trabalharmos demais no home office? Tenho dificuldade em limitar o meu horário. É, tá no horário. Eu vou te dar uma dica. Coloca, que às vezes a gente gosta tanto de trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar e eu preciso me controlar assim. Então eu coloco horários para mim. Isso me ajuda muito. Nem que eu tenho que colocar um despertador e não, eu termino amanhã, porque vamos pensar assim, coisa para fazer todo dia tem, toda hora tem, né? Então, assim, é preciso sim um controle. Você vai colocar um horário para você começar e um horário para você terminar. Senão, isso vira um bolo, você fica de madrugada fazendo e não pode, né? A gente tem que entender que a vida não é só trabalho. A vida é feita de diferentes áreas. É o trabalho, é o lazer, é a família, é o teu próprio desenvolvimento pessoal. Então, coloca despertador. Eu tô tentando finalizar, mas a cada hora chega uma pergunta. Realmente o assunto interessou muito o pessoal. Ai, Gente, que enquanto bom. nós tivermos perguntas para Mari responder, fiquem à vontade para enviar, que realmente a gente está aqui para auxiliá-los e todos nós darmos as mãos, né? Nesse É, momento atípico que nós estamos vivendo. Então, sim. aqui, além de organizar o local de trabalho, já me disseram que para ser produtivo, ser produtivo se arrumar, roupa, cabelo, etc., como se estivesse indo para o escritório. Isso procede? Procede. Tem pesquisas que mostram assim. Por quê? Porque mexe com a nossa parte psíquica, né? Então, assim, a gente é aquilo que a gente acredita ser. E sim, é muito importante você manter esse ritual, né? Trabalhar de pijama, por exemplo, não é indicado. Assim como falar com, mesmo que você está na empresa, né? Falar com o cliente, fala sorrindo, fala de pé, porque isso tem um fator psicológico que influencia bastante. Saiu na Veja há um tempo atrás uma pesquisa que eu gosto. Eu trabalho muito com coaching de carreira, então eu, né, sou mentora de carreira e eu falo muito, com muitas pessoas sobre isso. E tem uma pesquisa, eu sempre falo para os meus clientes, que mostra o seguinte: só de você se vestir com a roupa do teu próximo cargo te ajuda a chegar nele. Sabia disso? Olha que doido. Super interessante. Mas faz sentido, né? Mas a gente entra muito nisso, né? Então, trabalhar em casa, se arrumar para você trabalhar assim é importante. Eu vejo que sim. Faz um efeito psicológico na gente. Até compartilhando algo aqui que realmente é muito emblemático. É, quando eu me formei, antes de abrir a empresa, levou muito pouco tempo, 2 anos, nem isso. E no primeiro ano, eu trabalhei inteiro em casa. Eu tenho um temperamento I, realmente eu sou uma pessoa muito interativa. Eu gosto de estar com pessoas, mesmo que seja online. E realmente foi um ano onde eu me pegava às 3 horas da tarde trabalhando de pantufa e camisola. E isso Nossa. vai, assim, falando assim, dividindo com vocês uma experiência própria mesmo, porque pessoas que têm um temperamento mais agitado, mais dinâmico, aquilo vai te minando, vai te É, murchando, porque é você verdade. precisa dessa rotina do dia, né, do dia produtivo. Então, realmente eu acredito que isso possa ajudar muito. No meu caso lá atrás, realmente ajudou demais, porque eu percebi que eu estava minguando trabalhando em casa
de pantufa e descabelada. Uma coisa horrível. É, mas é verdade. Você sabe que tem até um livro, você falando isso me lembrou. Você sabe, gente, que assim, até de você arrumar a sua cama, na hora que você acorda, vai te deixar melhor e mais engajada no teu dia, sabe? Porque tem um livro que fala só sobre isso. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso ler para vocês. Que mostra que se a gente arrumar a cama de manhã, a gente é mais produtivo durante o dia. Porque a primeira meta já está cumprida. Então você joga para o teu subconsciente, a minha primeira meta cumprida. Você vai com tudo para o teu dia. Veja só. Então arruma a cama, hein? Toda vez que você acorda. Fica a dica. Olha, a Mayara comentou aqui, isso faz super sentido. Eu também sou assim, sempre me troco, passo o make, mesmo que seja para trabalhar home office. É isso aí. Eu também. Faz toda a diferença. Mari, me conta uma coisa. Para a gente já caminhar para a conclusão da nossa live. Tá. Alguma consideração que você não tenha falado, que você queira deixar aí de orientação, de dica para a gente nessa questão de produtividade, que eu acredito ser um enorme desafio para grande parte das pessoas, né? Eu tenho uma dica assim, gente. Uma coisa importante até para o líder gerar maior motivação, né, estimular isso, vamos sempre lembrar de trabalhar com metas, tá? Meta motiva o ser humano. Metas específicas, realistas, alcançáveis, né? Porque não é porque a gente está em casa que não tem que trabalhar com meta. Eu deixaria mais essa contribuição. Tem várias coisas que a gente podia falar, mas a gente não falou sobre meta. E eu sei, sim, que várias teorias da motivação falam sobre isso. A gente precisa trabalhar com metas, né? Nem que seja assim, até metas diárias, sabe? Quantos clientes eu vou atender hoje, quantos processos eu vou organizar. Isso é importante manter mesmo em home office, tá? Porque a motivação é um motivo para ação, né? Cortando a palavra. Então, eu preciso ter um motivo para ação, que muitas vezes entra nas nossas metas e nos nossos objetivos, tá? Não lembra sempre disso. Acho que seria essa a contribuição. Então, agora a tua contribuição me fez fazer uma última pergunta. Vamos lá. Como organizar essas metas? Como alguma dica para que a gente consiga organizar isso? Porque às vezes as pessoas sabem o como é importante, mas não sabem como fazer para ter isso de uma forma clara. De repente, colocar papéis, post-it, ajuda? Alguma dica nesse sentido, Mari? Ajuda. Tem muitas ferramentas da área da administração, que também depois você pode pesquisar aí, né? Que é as metas SMART, dá para você trabalhar com elas. Mas basicamente, gente, a 5W2H, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que ela vai dizer assim, o que precisa ser feito, quem vai fazer, quais são as ações que você vai fazer, qual é o tempo que você tem para fazer as ações. Então, é importante, sim, a gente ter uma ferramenta que possa nos auxiliar, né? Eu trabalho muito com o Roadmap, que é uma ferramenta de coaching, que vai, né? Você tem a meta e você vai passo a passo descrevendo numa linha do tempo o que você precisa fazer para alcançar. E vou te dizer uma coisa, o meu Roadmap fica em cima da minha mesa de trabalho. Porque eu estou trabalhando, é bem que você falou com post-it, eu estou vendo o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. O que eu não estou fazendo, eu vou resgatar isso. Então é importante. Mais sim, fácil de visualizar, né? Sem sombra de dúvidas. Que fazer meta e deixar na gaveta, você esquece, gente. Deixa num lugar bem visível, assim, tá? Se possível, faça metas do teu dia, tá? Mesmo assim que tem gente que está trabalhando meio período e tal, mas se organiza. O que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer à tarde? Ter metas e objetivos, gente, deixa o ser humano mais feliz e mais motivado. Então, isso é muito importante. Perfeito. Mari, eu te agradeço demais pela tua participação. Olha que a Mayara tá sugerindo aqui, a agenda de Google e Trello ajudam bastante também. Oh, de fato, Mayara, o Trello, ele é fantástico, né? E realmente muitas empresas se utilizam dele para aumentar a sua produtividade, trazem muitos elogios sobre essa ferramenta. Uhum. Mari, quero te agradecer demais pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Realmente, a gente viu que era um assunto que as pessoas estavam buscando muito que a gente trouxesse. A participação... Gente, quero agradecer os nossos seguidores da live hoje pela intensa participação, enriqueceu muito a nossa live.
Uhum. Nossa, foi muito gostoso. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Fico à disposição. Se o pessoal quiser mais uma live, a gente faz mais uma live sobre esse assunto mesmo. Tem muita coisa para falar, né, gente? Obrigada a todo mundo. Gente, inclusive, eu ia até sugerir para os nossos seguidores, se ficarem dúvidas, se quiserem nos trazer sugestões de temas, mandem no nosso direct do A Prime Comunicação, porque a gente tem percebido que vários dos nossos seguidores da live nos acompanharam durante toda a semana. E a nossa ideia realmente é trazer os conteúdos que são relevantes para vocês. Se for o caso, a Mari acabou de colocar aqui à disposição, ela volta sem problema nenhum, para nós vai ser um prazer enorme. Mas hoje nós ficamos por aqui. Agradecemos a audiência de vocês por vocês estarem conosco, prestigiando ao longo da semana. Amanhã, sábado, a nossa live vai mudar um pouquinho de horário. A nossa live vai ser às 8 horas da noite. E a arquiteta Daniela Barrancomaire e a diretora da JVN Papéis de Parede, Mari Gaião, vão falar sobre o Ruga, que é o estilo nórdico que norteia, né, as casas do povo, da população mais feliz do mundo. Ó, que Não legal! percam que a gente vai continuar amanhã, vai ser às 8 da noite, porque eu não vou, né? Eu não vou impor esse sofrimento para o nosso seguidor de acordar, a gente está pronto para assistir a live no sábado às 10 horas da manhã. Então vai ser às 8 da noite. Não percam, é mais uma live bem no contexto de todas as lives da semana. É a gente realmente amenizar esse clima, mudar o mindset e trazer oportunidades e trazer boas notícias para que a nossa qualidade de vida possa aumentar cada vez mais. É verdade. Que bom, vou assistir também. Ah, então esperamos você amanhã, Mari. Vou estar Obrigada sim. mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo e Até ótimo mais, final de semana gente. para todo mundo. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.